Olá, tudo bem? Deus abençoe a tua vida. Eu sou o pastor Ismael e este é o nosso momento com Deus. E eu quero trazer uma palavra ao teu coração. Hoje nós vivemos momentos muito difíceis e eu sei que muitos estão se frustrando pelo fato de as coisas não concretizarem na sua vida, nos seus sonhos, nos seus desejos, nos seus projetos. E às vezes nós entramos em desespero e parece que Deus não ouve o nosso clamor, parece que as coisas não dão certo porque Deus ele não gosta da gente, e nós entramos naquela depressão espiritual e até mesmo numa depressão psicológica, uma depressão psíquica, e muitos têm passado pelo vale da sombra da morte. E talvez isso tenha acontecido porque nós talvez tomamos decisões erradas, não ouvimos a voz de Deus na nossa vida. E isso acontece quando o homem ele se acha autossuficiente e confia nos seus próprios princípios, nos seus próprios desejos, e não coloca isto primeiro na presença de Deus para ver se essa é a verdadeira e real vontade de Deus. Em Provérbios capítulo 3, no verso 3, Provérbios capítulo 16, no verso 3, diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Em outras traduções diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Olha o que eu quero dizer para você. Não há planejamento melhor do que aquele que vai de encontro com a vontade de Deus. E esse é o segredo de nós termos sucesso nos nossos sonhos, nos nossos projetos, colocar em prática os nossos desejos. Eu entendo que nós precisamos crescer. E você precisa acreditar. Deus não colocou você nesse mundo, você não nasceu para sofrer. Vivemos aí a consequência do pecado, vivemos aí pela queda do homem, e isso nós passamos por momentos difíceis, pelos vales sombrios, mas o Senhor disse que Ele sempre estaria conosco, e se nós confiássemos nele, como Ele disse lá para Josué, Deus disse para Josué: olha Josué, se você andar conforme Moisés te ensinou, se você ficar debaixo da minha palavra, obedecer os meus estatutos, aonde você colocar a planta dos teus pés vai ser seu, você vai conquistar, você será um conquistador. E nós vemos que todas as vezes que Deus falava com o propósito de dar abundância, com o propósito de abençoar um indivíduo ou uma nação, nós vemos que olha, se vocês estiverem debaixo da minha vontade, debaixo da minha palavra, e o justo viverá da fé ou pela fé. Quando eu falo justo, é aquele que pratica a justiça. E nós entendemos que Deus, Ele é a nossa justiça, e nós precisamos estar debaixo da vontade de Deus. E se nós consagrarmos então os nossos projetos, se nós consagrar tudo aquilo que nós vamos fazer ao Senhor, os nossos planos terão sucesso. Eu quero dizer a você que muitas das vezes nós vemos pessoas, eles vão aos cultos, eles consagram as suas vidas, eles fazem jejum, acabam até ajudando mais a piedade da igreja, ajudando mais a assistência social da igreja, ajudando mais, sendo até mais carinhoso com os irmãos, com os seus colegas, muda até o comportamento em casa, de repente por algum interesse, ou quer abrir alguma empresa, ou quer ter alguma conquista, algum bem, e isso faz dele mudar o seu comportamento até aquele momento, e as consagrações, e vão nos cultos, e oram, e choram. E quando Deus Ele acaba abençoando e dando aquilo que a pessoa buscou, aquilo que a pessoa teve, o que Ele faz? Ele se afasta
e começa agora a dedicar-se completamente ou àquilo que ele pediu, ou àquilo que Deus deu a ele, e acaba esquecendo de praticar a justiça. E quando falo praticar a justiça de Deus, não é somente a moral, até porque a moral, entre você ser justo, é uma obrigação, é uma conduta humana, é a moral, é a ética, é a ciência da moral. Então você tem por obrigação de ser justo e ser moral. Hoje nós vemos aí a imoralidade tomando conta deste século, é porque o amor se esfriou. E quando fala que o amor se esfriaria por causa da iniquidade, o amor se esfriaria, está falando o seguinte: a iniquidade chegou a um ponto que tampou a visão dos homens que praticavam a justiça, e hoje o que era, ou existe uma inversão de valores, e nós estamos vivendo esse mundo caótico, e as pessoas correndo atrás das coisas, querendo fazer isso, fazer aquilo, e muitas das vezes as pessoas conseguem, e lá na frente acaba perdendo, entrando numa falência, as coisas não... E por muitos ainda, não conseguem aquilo que está o desejo do coração, não tem sucesso, Deus não entra com a providência, e de repente, porque Deus conhece o teu coração. Então consagre a tua vida, os teus negócios ao Senhor. O que é consagrar os seus negócios ao Senhor? É dizer: Senhor, eu tenho sonhos, eu quero abrir a minha empresa, eu quero abrir os meus negócios, mas se o Senhor não for comigo, eu não quero. É como Moisés disse. Deus olha para Moisés e fala: Moisés, pega esse povo então e vai. Pode ir para a terra prometida lá, vai embora. Pega esse povo e vai. Só que eu não vou, porque se eu for e ver a iniquidade desse povo, a injustiça desse povo, a falsidade desse povo, um coração incrédulo desse povo, esse povo, eles clamam, eles oram, eles aparecem até que são adoradores, mas são, como o próprio Cristo disse aos fariseus, que eles são túmulos caiados, bonito por fora, mas podre por dentro, são pessoas injustas. E eu não suporto isso, como o próprio Deus, o próprio Cristo disse da igreja de Laodiceia. Essa é uma igreja que não é nem fria e nem quente. Melhor que fosse fria, não é? Mas por ser morna, melhor que fosse fria ou quente, mas por ser morna, eu me nojo, eu tenho vontade de vomitar da minha boca. Ou seja, eu não suporto isso. E quando fala consagre, então consagre os teus propósitos, os teus planos, os teus sonhos ao Senhor. E confia nele, que ele vai estabelecer. O que seria, Senhor? Sim, voltando lá para Moisés, ele fala: então, mas eu não vou com você, porque se eu for, e esse povo do jeito que é, todo injusto, todo do jeito que eles estão agindo, eu vou matar todo mundo, eu vou acabar com todo mundo. Então vai você, e eu coloco um anjo na frente para acompanhar vocês, e eu não vou com vocês. Moisés olha para Deus e fala: Senhor, se o Senhor não for conosco, se o Senhor não for comigo, então eu não vou. É a mesma coisa. Senhor, eu preciso realizar os meus sonhos. Eu vou entrar, Senhor, com toda a vontade para abrir os meus negócios, colocar os meus sonhos em prática. Eu quero construir aquilo que está, os projetos do meu coração, eu quero solidificar. Porém, se o Senhor não for comigo nesse negócio, então não estabeleça, não deixe acontecer, porque eu quero abrir um negócio, fazer os meus negócios, mas eu quero ter sucesso, eu quero ser bem sucedido. Por isso eu consagro os meus planos, meus projetos ao Senhor. Eu vou buscar primeiro a tua face, buscar primeiro o teu reino será a minha prioridade, e os meus negócios estarão ligados na minha prioridade, que é o reino dos céus. E talvez você não tenha feito isso. Tem pessoas que querem fazer troca com Deus, achando que Deus é algum rolista, ou que Deus precisa de alguma coisa. Às vezes nós entendemos que Deus é tão bom, que nós achamos que Deus precisa de nós para alguma coisa. Alguns pastores dizem que Deus precisa de você para fazer o reino dos céus aqui na terra, para estabelecer os projetos dele aqui na terra. Irmãos, é muito medíocre essa coisa. Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa nem de nós. Deus não precisa nem estabelecer nada. Deus não precisa nem arrebatar a igreja. Se ele quiser, ele faz assim, destrói tudo, acaba com tudo.
desestabelece tudo e ele continua sendo Deus. Mas o amor dele é tão grande que nos faz acreditar que ele precisa de nós para alguma coisa. São pessoas que já não ouvem mais nada, já não vão nos cultos, mas não prestam atenção nas pregações, não querem ouvir os conselhos. E a Bíblia relata lá no capítulo 5 de Provérbios, o versículo 22, diz: aonde há conselho, os projetos saem vãos, mas com multidão de conselheiros se confirmarão. Onde não há conselho, os projetos saem vãos. Ou seja, onde não há conselho, os projetos não se estabelecem, mas com multidões de conselheiros se confirmarão. O homem se alegra na resposta da sua boca. Sim. E a palavra, a seu tempo, quão boa é. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor. E aonde não há conselho, nada se estabelece, tudo cai por terra. Mas na multidão de conselheiros, na multidão de conselhos, de conselhos se confirmarão, as coisas se estabelecem. Mas o conselho que eu estou dizendo não é você chorar no pé de qualquer pessoa, chorar no pé de qualquer um, ou simplesmente porque alguém que está com uma gravatinha e você não sabe como é que é, não conhece direito, chega lá e quer contar. Eu estou falando para você falar com Deus, se estabelecer com Deus, ter uma fé no teu coração e ouvir o conselho do Espírito Santo. E aí Deus vai te levar, e você, quando for cultuar, para pedir a Deus que se estabeleça o desejo do teu coração e os teus negócios cresçam, você vai estar lá com o coração sincero ali: Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso dos teus conselhos, eu preciso que o Senhor se estabeleça os meus negócios. Eu quero ser um homem de sucesso, sim, mas primeiro eu quero que o Senhor esteja comigo em todo momento da minha vida. E vou dizer como Davi: e eu quero habitar na tua casa por longos dias. O meu desejo é estar na tua casa. Se o Senhor não estiver comigo nos meus negócios, se o Senhor não for comigo nos meus projetos, se o Senhor não for o meu arquiteto, o meu engenheiro, o meu construtor, então que não aconteça, porque eu quero que o Senhor faça parte da minha vida e o meu sucesso está nas tuas mãos. E eu quero que o Senhor me ajude, me dê graça e sabedoria para que eu possa agir no momento certo, falar no momento certo, agir com sabedoria, e o seu nome será glorificado. Eu sou o pastor Ismael, este é o seu momento com Deus. Que Deus abençoe. Se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Deixa o like e muito obrigado por ouvir essa palavra. Deus te abençoe ricamente. Fica com Deus.